Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ir. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, a mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Veja, aqui nós temos o capítulo que fala sobre os heróis, chamados heróis da fé, mas que o capítulo chama de testemunhas da fé. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ele fala sobre a natureza da fé, depois ele dá vários exemplos dessa fé salvadora, e entre elas estão os patriarcas. E esses patriarcas, eles habitavam em tendas, eles se consideravam estrangeiros e peregrinos. Eles, na verdade, faziam isso porque, diz o autor de Hebreus, eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Foi tirado o nosso título para o estudo de Efésios. Foi tirado desse texto de Hebreus, capítulo 11, verso 10, porque de fato essa cidade da qual o autor de Hebreus, a qual o autor de Hebreus se refere, é exatamente a igreja. Não é simplesmente uma cidade física, embora no que diz respeito à consumação envolverá um local, mas é, acima de tudo, uma cidade espiritual, que é de fato a igreja. E quando o autor diz que essa cidade é a cidade que tem fundamentos, ele está dizendo que o projeto dessa cidade é para que ela seja uma cidade firme, inabalável e permanente. Observe que fundamentos está no plural, a palavra aí é a palavra para alicerce mesmo. E ele usa o plural para enfatizar a segurança, o caráter firme, inabalável e permanente da igreja como essa cidade, que ele contrasta com a instabilidade da tenda do peregrino. Por isso, observe que no verso 9, diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas. A tenda não é uma habitação que você constrói fincada, né, na terra, você fica na terra apenas temporariamente, ela é portátil, ela não tem permanência, porque ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, uma cidade estável, uma cidade permanente, inabalável. Quando ele fala também que esta cidade tem um arquiteto e edificador, da qual Deus é o arquiteto, essa cidade da qual o autor fala é uma cidade planejada e executada pelo Deus Trino. Essa palavra arquiteto é exatamente o planejador. Na verdade, a palavra traz a ideia de que Deus planejou, e a segunda, que é a palavra edificador, traz a ideia de que Deus executou. A igreja não é uma comunidade de origem humana, ela consiste de seres humanos, mas ela não é uma comunidade de origem humana, ela é uma comunidade planejada, executada pelo Deus Trino. Ele é seu planejador, seu edificador, e a igreja como cidade, ela não só é firme e inabalável, mas ela é bela, e ela tem uma beleza inigualável, ela é uma obra de arte divina. Essa palavra traduzida por arquiteto, na verdade, é a palavra artífice, é a mesma usada em Atos 18, versos 24 e 38, para descrever os artífices das estátuas dos nichos de Diana, a deusa dos Efésios, né? Então eram aqueles que praticavam artes. Em Apocalipse 18, 22 diz que na cidade não haverá mais artífices, não haverá ninguém para criar artes, falando da cidade celestial. Então é não só um projeto firme, compacto, bem feito, inabalável, mas ele é não só um projeto divino, mas exatamente por ser divino, é um projeto belo, é um projeto majestoso, é um projeto que se configura numa obra de arte, e é uma cidade celestial no mundo. O autor de Hebreus, ele vai falar dos versos 13 a 16, de novo, dessa cidade. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas,
Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E no próprio texto, na própria epístola de Hebreus, olhando o sentido de cidade dentro do contexto de Hebreus, no capítulo 12, no verso 18 a 24, o autor vai exatamente dizer que cidade é essa. Ele diz, ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e ele usa aqui uma analogia, ele usa a peregrinação de Israel até Sião, até Canaã, como um tipo da peregrinação da igreja. E ele diz, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Toda essa descrição é do Sinai. Ele está dizendo, vocês, igreja, não chegaram até o Sinai. Lembra que o autor de Hebreus está escrevendo para cristãos judeus que estão querendo voltar para o judaísmo. E ele está dizendo, vocês não estão mais no meio do caminho, vocês não estão mais no Sinai. Onde vocês chegaram? Verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, esta é a cidade, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A cidade é a igreja dos primogênitos arrolados no céu, é a igreja celestial, igreja que também é descrita na figura de uma cidade, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, ele fala que ele viu o novo céu e nova terra, e no verso 2 ele diz, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. O que é que a Bíblia chama de noiva? A igreja, como noiva. Efésios vai colocar essa figura também. E depois ele vai descrever a nova Jerusalém, que tem 12 portas, e sobre essas portas os nomes das 12 tribos, e tem 12 fundamentos, e o nome de cada um desses fundamentos é o nome dos 12 apóstolos. Então, esta é a igreja. Por isso nós colocamos esse título, né? A cidade que tem fundamentos. A igreja é uma cidade espiritual, que tem fundamentos, que é firme, que é inabalável, que é permanente. Por isso Jesus falou para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão nela. Nós, igreja do Senhor, redimidos pelo Senhor, somos uma cidade celestial no mundo. Nós somos seres do outro mundo, no melhor sentido da palavra. Nós estamos aqui, mas nós somos já de uma cidade celestial, e nós já chegamos ao Monte Sião, e nós somos uma cidade celestial instalada no mundo. Irmãos, isso é tão interessante. Agostinho escreveu o livro Cidade de Deus, né? Ele escreveu sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens, fazendo esse contraste entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, entre a igreja e o mundo. Este conceito da igreja como uma cidade, como um projeto firme, inabalável, permanente, planejado e executado pelo Deus Trino, como uma obra de arte, é um conceito bíblico firme que nós devemos considerar. É isto que é a igreja, e nós devemos olhar a igreja assim. Nós não andamos pelo que vemos, mas por fé. Nós temos fé no que a palavra de Deus diz. Então, quando você olhar para os seus irmãos, quando você olhar para a comunidade chamada igreja, lembre-se, é uma cidade bela, firme, inabalável, permanente, e que não é planejada por homens. Ela é planejada e executada por Deus. Ele é o seu arquiteto e edificador. Ele é o seu artífice. Ele fez essa obra de arte. Ele planejou a obra de arte. Ele a desenhou.
e ele a constrói, está construindo e edificando. E é sobre essa edificação e esse fundamento, ou essa fundação, que o texto de Efésios traz. Então vamos sair de Hebreus 11 e vamos voltar para Efésios, que é o nosso texto básico, a partir do verso 3. Eu queria começar dizendo que a epístola aos Efésios é uma epístola eclesiológica. Paulo escreve a epístola aos Efésios para descrever a natureza da igreja como corpo de Cristo. Interessante notar que Efésios e Colossenses são como dois lados da mesma moeda. Os estudiosos chamam de epístolas gêmeas, porque Colossenses apresenta Cristo como cabeça da igreja e enfatiza a natureza, a pessoa divina humana de Jesus, e, obviamente, em relação com a igreja. Efésios já fala da perspectiva da igreja como o corpo de Cristo. Por isso você vai encontrar algumas passagens em Efésios e Colossenses que são paralelas. E é interessante que Paulo escreva uma epístola sobre o que é a igreja, se nós queremos entender a teologia da igreja, se nós queremos entender uma eclesiologia bíblica. Efésios é uma carta indispensável, impreterível. Você precisa estudar e entender Efésios. E um dado interessante é que Paulo começa a descrever a igreja, ainda não, é para estar em branco mesmo, tá bom? Corta aí. Deixa que eu aqui, tá? Tá bom. Irmãos, podia passar esse bullying, né? Deixa passar o bullying. Pode voltar. Então, Senhor Deus, quando o apóstolo Paulo começa a falar da igreja, ele começa a falar da igreja como o grande plano desse arquiteto e edificador. E é exatamente essas duas expressões que o autor de Hebreus fala em Hebreus 11:10, dessas cidades que têm fundamentos. É sobre esse fundamento que o apóstolo Paulo fala. Mas antes de eu adentrar nos pontos desse capítulo, desse parágrafo, eu queria trazer algumas observações rápidas sobre a estrutura desse texto, a estrutura literária desse texto. Ele é muito provavelmente um hino. Na verdade, ele é, no mínimo, uma oração de louvor, porque ele começa com o Benedictus, né? Com o bendito, né? Então, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa então a louvar a Deus. Isso é fantástico, porque o que Paulo está fazendo, irmãos, é contemplar a beleza da igreja. Deus está revelando para Paulo o que é a igreja. E a primeira coisa que ele faz ao escrever sobre a igreja é louvar e bendizer a Deus. E esta deve ser a nossa atitude. E, irmãos, mais do que isso, aqui nós temos uma explosão de louvor. Nós temos aqui um fenômeno que você pode verificar em português, e se você for bom em língua portuguesa, você vai identificar. Observe que do verso 3 ao verso 14 não existem pontos. Você vai ter vírgula e vírgula, mas você não tem ponto. Isto significa que aqui nós temos um fenômeno, e o que eu estou falando não tem nada a ver com o grego, embora, sim, no grego está assim também. Mas eu quero, apenas para te incentivar a estudar a sua própria língua, você tem aqui o que os professores de língua portuguesa vão chamar de um polissíndeto, né? Que é uma série de orações emendadas sem ponto, onde você tem fôlego. Você tem, às vezes, um tipo de oração que é um assíndeto, que são um período, na verdade, é um período polissindético, que o período é um conjunto de orações, e a oração é uma frase que tem um verbo, que designa uma ação, ou um ou mais verbos. Então, você tem geralmente uma oração e você tem um ponto, outra oração e um ponto, mas no polissíndeto, você tem um período com várias orações que são emendadas, às vezes com conexões, como conjunções aditivas, e isto, e aquilo outro. Aí você tem exatamente uma oração sindética, ou sem
esses aditivos, você tem só vírgulas, aí é uma oração assindética. Isso aí para você estudar um pouquinho, que vai lhe ajudar a interpretar o texto bíblico. Mas o que isso tudo tem a ver, pastor, é que esse polissíndeto significa que Paulo começa a louvar e parece que ele não consegue parar. Esse é o ponto. Então a estrutura literária também nos diz alguma coisa. Paulo está explodindo em louvor e ele quase não toma fôlego. E ele fala de um só fôlego até o verso 14. Depois, quando ele faz a oração do 15 ao 23, é outro de um só fôlego. Ele diz, então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É uma explosão de louvor. Ele está contemplando com os olhos da fé a igreja. E o que faz Paulo louvar? É que ele vê, quando ele olha para a igreja, a primeira realidade que ele vê é o Deus Trino em operação. É o Deus Trino como arquiteto e artífice e o executor da igreja. E ele exatamente, essa passagem é uma passagem trinitária. Ela tem uma eclesiologia trinitária. A igreja é um projeto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele começa esse projeto, essa cidade que tem fundamentos, apresentando o quê? O plano redentor de Deus Pai. Ele começa, veja, ele diz, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz o que ele fez, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos tem abençoado. E de que maneira ele nos tem abençoado? Ele vai descrever essas bênçãos. Ele nos escolheu em Cristo em primeiro lugar, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu para nos santificar, para nos dar um caráter irrepreensível e nos apresentar a Ele e ver em nós a sua glória. Deus o Pai nos escolheu em Cristo, porque Ele diz que nos tem abençoado nas regiões, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Aqui está Deus como o arquiteto, ou como o artífice, como planejador da igreja. Ele não só nos escolheu, mas ele diz em segundo lugar, que Deus o Pai nos predestinou para Cristo. Observe, para que você foi predestinado? Para Cristo. Deus resolveu criar um povo, redimir um povo e dá-lo como herança ao seu Filho. Nós somos pertencentes a Cristo, dados por Deus no que os teólogos chamam de concerto da redenção, ou aliança da redenção, uma aliança entre o Pai e o Filho. O Pai ama o Filho e resolveu criar para o Filho um povo com quem ele fosse um. E ele nos predestinou para Cristo
com o propósito de nos adotar como filhos amados. Nós que éramos inimigos, Ele nos planejou nos adotar como filhos em Cristo. Ele diz isso no verso 5. A diferença pequena de nuance entre escolher e predestinar é que o escolher tem a ver com a resolução de Deus e o predestinar tem a ver com a disposição dos caminhos da nossa história, de modo que nós chegássemos a conhecer ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Ele nos predestinou e Ele nos escolheu, não baseados em qualquer beleza que havia em nós, em qualquer virtude que Ele pudesse ver em nós, ou qualquer fé que Ele pudesse prever. Ele nos escolheu segundo o seu bel prazer. Ele usa 2 vezes a expressão segundo o beneplácito da sua vontade, no verso 5. Essa expressão segundo significa conforme, de acordo com. Diz que Ele nos predestinou para Ele, verso 5, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 9 ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E no verso 11 diz uma expressão que é correlata, não é a palavra beneplácito, mas ele fala daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A ideia é segundo bem lhe pareceu, segundo o seu bel prazer. A causa do amor de Deus por nós, que o levou a nos escolher, não está em nós, mas nele mesmo. Ele nos escolheu por amor, pelo seu bel prazer, para cumprir a sua boa vontade. A expressão literalmente é segundo a sua boa vontade. Você sabe quando Deus diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, o termo é da mesma raiz. Ele se compraz, ele simplesmente teve prazer em nos escolher, e ele, veja, ele nos escolheu e ele nos predestinou. Veja a perfeição da estrutura. Depois, ele nos escolheu segundo o seu bel prazer, ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Paulo fala isso 3 vezes. A primeira vez, no verso 6, ele diz que ele nos predestinou para louvor da glória da sua graça, ou seja, para o reconhecimento da glória da sua graça, do quão gloriosa é a sua graça. Essa palavra para louvor da glória, a primeira palavra louvor, traz a ideia de um reconhecimento. Então é para que as pessoas, vendo a manifestação da sua graça em pecadores como nós, transformando-nos, dando-nos um caráter santo e irrepreensível, possam reconhecer a Deus, reconhecer Cristo em nós, e que elas glorifiquem a Ele como Deus. É isso que é o louvor da sua glória. Ele fala isso aí no verso 6, ele vai falar também no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. No verso 14 ele diz que ele vai resgatar a sua propriedade em louvor da sua glória. Para que Deus está planejando, para que Deus planejou a igreja? Para o louvor da sua glória. Ele vai manifestar a sua glória divina nessa comunidade de pecadores chamada igreja. Então, meus queridos, esse plano redentor de Deus, o Pai, é perfeito. Ele o fez desde a eternidade, ele o planejou desde a eternidade. Mas Paulo mostra, em segundo lugar, a execução da obra redentora por Deus Filho. Ele o tempo todo diz que é em união com o Filho que o Pai nos escolheu. Ele diz, a Bíblia diz, lembra, nós lemos em Lucas 9, este é o meu Filho amado, o meu eleito. Ele é o eleito, eternamente eleito do Pai, o escolhido, para fazer a sua vontade, encarnando-se e executando nossa redenção. Mas em Cristo nós somos eleitos, porque diz que Ele nos escolheu nele, nos predestinou para Ele, e nós, a sua graça Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Cristo, nós temos a redenção. Isto quer dizer que nós temos o perdão total. Na verdade, essa palavra redenção significa libertação dos pecados. Libertação dos pecados
por meio da sua morte sacrificial. Veja, quando ele diz, nós temos a redenção pelo seu sangue. A ideia do sangue aqui é da morte violenta de Jesus, da morte na cruz. E a palavra redenção, que é um sinônimo de resgate, né? Redenção é o ato de redimir, de resgatar. E a ideia de resgatar é a ideia de comprar a liberdade, a libertação. Então, em Cristo, Ele executou a nossa redenção. E nele nós temos também a remissão, que é o perdão total dos pecados. O cancelamento da dívida. E como Ele fez isto, como Ele executou esse plano. Veja, você precisa entender que para que o plano redentor de Deus, para que os decretos eternos de Deus, ao escolher um povo para si, pudessem se realizar, era necessário que eles fossem resgatados do pecado. De modo que a morte de Jesus é necessária para executar o decreto divino. Então Jesus, Ele precisava nos remir, porque Deus não iria nos salvar de maneira mágica. Ele nos salva segundo a sua justiça. E a sua justiça e a sua santidade exigem dele que ele puna os pecados. Como ele pode punir o pecado e libertar o pecador? Então, para que os seus decretos de salvar um povo dos seus pecados pudessem se realizar, era preciso que o seu Filho pudesse nos dar remissão. Veja, meus irmãos, Cristo levou embora nossos pecados, perdoando todos os nossos delitos, e Ele foi feito pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Foi assim que Ele executou a obra redentora de Deus. Veja, o pecado é a transgressão da lei de Deus, que está resumida nos 10 mandamentos. Quem desobedece um mandamento de Deus, por menor que seja, é culpado de toda a lei, como Tiago nos diz em Tiago 2, versos 10 e 11. Esse pensamento de Tiago, ele ressalta a gravidade de todo o pecado. Comentando 1 de João 3, 4, John Stott observa que hoje a verdade acerca do pecado é disfarçada e os nossos pecados se tornam meros pecadilhos, fraquezas temperamentais, problemas de personalidade. Em contraste com essas maneiras de subestimar o pecado, diz Stott, João declara que o pecado não é apenas uma falha negativa, ele é essencialmente uma ativa rebelião contra a vontade de Deus e uma violação da sua santa lei. E o primeiro passo para o viver santo é admitir a verdadeira natureza e a impiedade do pecado. Verdadeiramente, irmãos, o pecado gera escravidão da mente, dos sentimentos e da vontade. O pecado, ele levantou uma muralha entre o homem e Deus. Ele é uma mancha, uma nódoa no caráter do homem que o impede de refletir plenamente a glória de Deus. Por isso, para que o plano de Deus de partilhar a sua glória conosco, a sua santidade conosco, fosse possível, era preciso um meio de remover a mancha. E esse meio é a obra de Cristo. Portanto, Cristo é o agente da nossa salvação. Todo o plano de Deus para nos salvar nesse mundo perverso realiza-se em união com Cristo. Cristo é o centro do plano salvador de Deus. E é por isso que a expressão em Cristo ocorre aqui, a exaustão nesse texto. Como que Jesus nos deu nos conquistou a redenção e a remissão? Duas palavras são importantes nessa doutrina da obra de Cristo, a palavra expiação e a palavra propiciação. Era necessário Jesus morrer pelos nossos pecados para promover a reparação dos pecados. O pecado demanda um castigo da parte de Deus e uma punição a fim de que ele execute a sua justiça e satisfaça a sua justiça. A palavra expiação, na verdade, a palavra hebraica para expiação traz a ideia de cobrir, mas a palavra expiação, ela na verdade traz esse conceito de reparar a dívida, de reparar o dano. E como é que Jesus reparou o dano? Sofrendo o dano em nosso lugar. Mas a palavra propiciação, ela traz a ideia de satisfação da justiça divina e reconciliação. Aqui vamos colocar um preciosismo teológico. Expiação é uma palavra mais ligada ao pecado em si, é a reparação do pecado. Propiciação é uma palavra ligada mais ao objeto dessa expiação, ou para quem é
paga essa expiação, que é Deus. Então, expiação é a reparação do pecado, e propiciação é a satisfação da justiça divina e a reconciliação do pecador com Deus. Deus o perdoa. Tudo isso foi realizado por Cristo em sua obediência ativa, quando ele cumpriu plenamente a lei de Deus, sem nem pecar, nunca pecar, e em sua obediência passiva, quando ele morre sofrendo a punição em nosso lugar. Cristo é central, não é possível ser salvo à parte de Cristo. E isto porque entre os decretos divinos estava, com base na sua justiça e na sua santidade, punir o pecado em Cristo. Por isso, Calvino fala sobre isto: enquanto Cristo está longe de nós e nós permanecemos separados dele, tudo quanto padeceu e fez pela redenção da linhagem humana não nos serve de nada, nem nos traz o mínimo proveito. Portanto, para que possa comunicar-nos os bens que recebeu do Pai, é preciso que ele se faça nosso e habite em nós. Por esta razão é chamado nossa cabeça e primogênito entre muitos irmãos, e de nós se afirma que somos enxertados nele, porque segundo eu tenho dito, conclui Calvino, nenhuma das coisas que Cristo possui nos pertencem, nem temos que ver com elas, enquanto não somos feitos uma só coisa com ele. Calvino está falando aqui da doutrina da união mística do crente com Cristo. Então, a execução da obra do Redentor, a execução da obra redentora por Deus Filho, que fora planejada por Deus Pai, ela nos beneficia por causa da união mística entre nós, igreja e Cristo. Veja que projeto maravilhoso. Essa é a glória de Deus. Mas, óbvio, falamos que a igreja é uma obra do Deus Trino, uma obra construída pelo Deus Trino. Então, aquilo que foi planejado pelo Pai, executado pelo Filho, é aplicado pelo Espírito Santo. Paulo também louva a Deus pela aplicação das bênçãos da obra redentora por Deus Espírito Santo. Ele faz isso implicitamente e explicitamente. Implicitamente, onde ele não cita o Espírito Santo, mas ele cita um verbo que está ligado ao ministério do Espírito Santo. Verso 9, ele diz que Deus, que a riqueza da sua graça, no verso 7, que nós recebemos por meio de Cristo, Deus derramou a riqueza dessa graça abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Como é que Deus desvenda para nós esse plano redentor? Como é que ele derrama sabedoria e prudência? Por meio do Espírito de sabedoria. Por isso Paulo mais à frente vai usar esse termo, quando ele diz no verso 17 e 18, ele ora para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria, a palavra espírito deveria estar aí com letra maiúscula, e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, etc. Ele fala do Espírito Santo como aquele que nos dá sabedoria. Então, como é que o Espírito Santo aplica os benefícios da obra redentora? Ele desvenda o mistério da vontade de Deus proposta em Cristo por meio do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, presta atenção nisso, igreja, que isso vai ser importante para o retiro. Quando o Evangelho é pregado por nós, o Espírito Santo aplica esse Evangelho ao coração do pecador, conforme o beneplácito de Deus. O Espírito é quem desvenda. A palavra desvendar é tirar a venda, tirar o véu. O homem está cego, naturalmente cego. Se não for o Espírito Santo, ele continuará cego. Então o Espírito Santo aplica a obra, abrindo-nos o entendimento para compreender esse plano redentor de Deus. Em segundo lugar, Deus, o Espírito Santo, aplica a bênção da obra redentora de Cristo, selando os eleitos para o dia da redenção. Trata-se do plano divino. Veja, diz que ele nos desvenda o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Qual é a vontade de Deus? De fazer convergir nele,
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Queria chamar a sua atenção para algumas expressões aqui. A palavra de Deus diz que Deus abre para nós abre o nosso entendimento para compreendermos o plano dele em relação ao seu filho. E o plano dele é que um dia todas as coisas venham a convergir para Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Mas observe que ele fala que isso vai acontecer na plenitude dos tempos. Essa expressão ela já havia sido usada com uma leve diferença lá em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A ideia de um momento quando o plano de Deus se cumpre plenamente. Só que a diferença entre Gálatas e aqui é que aqui tempo está no plural, a plenitude dos tempos. Por quê? Porque ele está falando da consumação de todas as coisas. Lá em Gálatas, a plenitude do tempo é a plenitude quando chega o momento de Cristo se encarnar, vir ao mundo, realizar a nossa redenção. Mas a plenitude dos tempos é quando tudo se encerrar, as coisas todas vão convergir em Cristo. Irmãos, essa palavra é uma palavra que Paulo tira da filosofia, a ideia de todo o universo será reunido sob uma única cabeça. Cristo é o centro unificador do mundo e o sentido pleno da história humana. O plano de formar e reunir em Cristo todas as nações através do Evangelho, formando um só povo em união com Ele, é revelado pelo Espírito Santo àqueles que Deus escolheu. Mas esse Espírito, uma vez revelando, ele implanta a fé no coração dos eleitos. E quando eles creem, ele os sela. Veja o verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Desculpe, é o verso 13. Está 11 aí, mas é 13, tá? Ele diz, em quem também vós, tendo, depois que ouvistes a palavra da verdade, veja, esse plano redentor de Deus também envolve a pregação do Evangelho, certo? Por isso que tem gente assim, mas se Deus escolheu, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque está nos decretos, irmão. Ele não decretou só quem vai salvar, ele decretou cada detalhe desse plano. E entre esses detalhes está a salvação, vai ser pela loucura da pregação, por meio da pregação de Cristo crucificado. Então Paulo diz, quando vocês ouviram essa palavra da verdade, que é o Evangelho da sua salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Essa palavra que nós fomos selados traz a ideia de garantia. O selo marcava a propriedade ou marcava a autoria de um determinado documento, ou ele marcava um determinado objeto como propriedade daquele que era o possuidor do selo, daquele cujas iniciais estavam no selo. Então o Espírito Santo é o sinal do reconhecimento e da posse dos eleitos. Então, o Espírito Santo não apenas tirou a venda dos nossos olhos, mas uma vez tendo nós crido nessa palavra, que é a verdade, nesse Evangelho que nos traz salvação, é isso que significam as expressões usadas por Paulo, esse mesmo Espírito nos selou para a redenção final, para a concretização. Ele garante que aquele que começou boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o Espírito Santo também é a garantia e o antegozo da herança prometida. Este é o sentido de penhor, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa palavra penhor é a mesma traduzida em outras passagens por primícias, e significa tanto os primeiros frutos de uma colheita, como a primeira parcela de um pagamento. Então a ideia é que a primeira parcela é uma antecipação, né, do pagamento. Você não paga de novo aquela parcela. Quando você penhora alguma coisa, você está dando garantias. Então a pessoa já tem um objeto de valor. Então a
as primícias, que são os primeiros frutos, elas já são uma forma, então, quando você tem as primícias, você já come os primeiros frutos, você já desfruta. Então não é só que o Espírito Santo garante, igreja, o Espírito Santo também nos proporciona um antegozo, um gozo antecipado das bênçãos celestes, da comunhão com Deus e da comunhão com Cristo. Então, é a garantia ou antecipação que assegura o saldo, que assegura a libertação definitiva e futura que Deus prometeu ao seu povo. Então, como selo, meus irmãos, a habitação do Espírito Santo nos eleitos é o sinal do reconhecimento e posse de Deus. E como penhor, ele é a garantia, o antegozo da libertação definitiva e futura que nos prometeu, que Deus prometeu ao seu povo. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para alguns aspectos interessantes do texto, porque ele diz que ele é o penhor da nossa herança. Observe, a herança é nossa, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, haveremos de herdar um novo mundo, novos céus e nova terra, um corpo glorificado como o de Cristo, um caráter santo como o de Cristo, haveremos de herdar uma comunhão direta, imediata e eterna com Cristo. Nós já temos uma comunhão com Cristo, mas essa comunhão será, inclusive, no sentido físico, porque nós o veremos, porque ele continuará verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e nele nós veremos o Deus Trino. Mas ele diz que ele é o penhor da nossa herança, mas ele diz que esse penhor é até ao resgate da sua propriedade. Aí não está falando mais da nossa propriedade. Propriedade de quem? De Deus. Quem é a propriedade de Deus? Nós. Veja, essa é uma linguagem de amor. Deus, por meio de Cristo e do seu Espírito, ele se faz nosso e ele garante que nós somos dele para sempre. É a linguagem do casamento. Não é isso que o noivo diz para a noiva: você é minha e eu sou seu. É isso que Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Isto é a igreja. O Espírito Santo, ele nos assegura esse antegozo, e ele assegura que nós, aqueles que foram eleitos desde a eternidade, somos propriedade de Deus, e todos aqueles que Deus escolheu serão resgatados, um por um. Seu número não pode diminuir nem aumentar. Deus vai conceder e o seu Espírito garante. E veja que no verso 10, no verso 11, ele fala, esse termo herança, ele é intercambiável. Ele falou da nossa herança no verso 14, mas no verso 11 diz que nele, no qual fomos também feitos herança, nós fomos feitos herança, nós somos uma herança dada a Cristo. E ele é a nossa herança. Esta é a obra do Deus Trino. Esta é a cidade que tem fundamentos. Esta é a igreja. Esta somos nós. E eu quero então concluir, meus irmãos, esse estudo, e ainda partir para algumas aplicações. Veja, algumas observações conclusivas para nós é que tudo aquilo que Paulo falou, irmãos, observe os verbos usados, observe os pronomes usados, não tem nada individual aí, não tem eu, não tem tu, é nós e vós. Sabe o que isso significa? Que embora haja certamente uma dimensão individual na experiência e no gozo das bênçãos da salvação, todas essas bênçãos nos são comunicadas, principalmente numa dimensão corporativa. Corporativa. Você não é crente sozinho, irmão. Quando você vem a Cristo e que você é inserido no pacto da graça, você essencialmente está inserido numa comunidade. Então, não funciona você dizer: olha, eu não estou indo para a igreja, mas eu não me afastei de Deus. Mentira, você afastou-se de Deus. Porque não é possível ter comunhão com Deus longe da sua noiva. É até possível estar no meio da sua noiva e estar longe de Deus, mas não é possível estar
perto de Deus e estar longe da sua noiva. Então, essas bênçãos, elas já nos pertencem em Cristo, mas elas são comunicadas principalmente na dimensão corporativa. Essas duas verdades, eu acabei, na verdade, pulando a primeira, mas eu quero enfatizar a primeira. Todas essas bênçãos já nos pertencem. Bendito Deus e Pai, Ele está vendo todo o plano de salvação, até a sua consumação histórica, até aquilo que ainda não aconteceu. Porque Ele fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele fará convergir em Cristo todas as coisas. Mas como é que ele começa? Ele começa dizendo que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E ele usa um tempo verbal que traz a ideia de uma ação que se deu no passado, mas que tem efeitos permanentes até o presente. Então, igreja, presta atenção. Nós vamos ter percalços, desvios, muitas quedas, mas as bênçãos já pertencem aos eleitos, já nos pertencem. E a segunda verdade é que elas são comunicadas principalmente, prioritariamente, não exclusivamente, mas prioritariamente numa dimensão corporativa. E Paulo especialmente quer enfatizar isso, sabe? Porque o objetivo de Paulo com essa carta é mostrar que os gentios também, que para os judeus estavam totalmente fora da comunidade da aliança, eles também eram herdeiros das mesmas promessas. Essa comunidade é maravilhosa porque ela é uma comunidade de todas as nações. Por isso, desde o princípio, Paulo vai falar, observe, implicitamente ele vai falando, observe que ele usa o termo nós e vós. Ele começa dizendo que ele nos escolheu, certo? Deus derramou abundantemente sobre nós, desvendando-nos um mistério. No verso 11 ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança. E depois no verso 13 ele diz, em quem também vós. Ele faz uma diferenciação aqui. Nós também fomos feitos herança, e também vós, quando crestes. Paulo é judeu, ele está dizendo, nós judeus, ou nós aqui implicitamente, nós judeus, fomos feitos herança. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Porque os judeus foram os que creram em Cristo e esperavam de antemão em Cristo primeiro. Não é isso? Mas vocês também, quando vocês ouviram, nós e vós, ele está falando judeus e gentios. Se você olhar no capítulo 2, nós vamos tratar desse capítulo, se Deus quiser. Não vai ser na próxima semana, só na outra, que semana que vem é presbitério. Mas no verso 14, eu quero que você vá para lá, ele diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, quem são esses ambos? Judeus e gentios fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, e por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe. Vocês gentios estavam longe, vocês não conheciam a promessa, e paz também aos que estavam perto, por ele temos ambos acesso ao Pai em um Espírito. Veja a ênfase de Paulo o tempo todo, vocês e nós, ambos, dos dois. No capítulo 3 ele deixa explícito qual é o seu objetivo, observe o capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. É por essa causa que eu estou preso. E eu me regozijo com isso. Por esse projeto, por essa cidade que tem fundamento. Eu estou preso. E eu sou prisioneiro de Cristo, não é de César. É de Cristo, porque ele me mandou para a prisão para pregar o evangelho na prisão. Veja como a união com Cristo relativiza tudo, e ele diz, por esta causa, igreja, a obra redentora de Deus, eu estou preso, por amor de vós, gentios, não judeus,
se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme resumi há pouco, escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é o mistério? A saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Está claro no contexto que a ênfase é comunitária ou não está? Judeus e gentios formam um só corpo. Essa é a beleza do projeto de Deus. Então, essas bênçãos redentoras, elas são desfrutadas prioritariamente numa dimensão comunitária. Você precisa da igreja, e quando você fica longe da igreja, você está desprezando o plano redentor de Deus. Continuando a nossa conclusão, o Senhor cria, nós vimos aqui que o Senhor cria essa comunidade por meio do Evangelho, em quem também vós, verso 13, depois que ouvistes a palavra, só depois que eu ouço a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e que eu creio em Jesus, é que eu sou selado. E o que isso nos fala, igreja? Que esta é a nossa missão. Nós somos uma comunidade de discípulos chamada para fazer discípulos. E nós participamos dessa construção como instrumentos desse arquiteto e edificador, pregando o Evangelho. Esta é nossa tarefa. Essa é nossa principal tarefa neste mundo, pregar o Evangelho. Se você dá prioridade a qualquer outra coisa mais do que a isso, você não entendeu a sua missão no mundo. Portanto, o eterno propósito de Deus em Cristo, resumindo, se realiza na formação de uma comunidade cujo fundamento não tem paralelo em nenhuma outra nesse mundo, cuja origem é inteiramente sobrenatural, cujos laços são superiores a todos os demais relacionamentos. Não existe, irmãos, comunidade comparada à igreja. Não existe. Eu estou falando da comunidade pecadores mesmo, igual a mim e vocês. Mas não é pelo que nós somos em nós mesmos. É pelo que nós somos em Cristo, porque Deus é em nós. Mas não existe comunidade que se compare. E existem certas atividades que só a igreja pode realizar. A igreja pode muitas coisas realizar que o mundo e outras sociedades realizam, mas há coisas que são da natureza da igreja. Então, esse eterno propósito, não existe outro projeto. Quando você desiste da igreja, você desistiu do único projeto de Deus no mundo. Único. Não tem outro. Não existe outro. Há uma parábola, que é uma parábola, obviamente, né? Que quando Jesus subiu ao céu, um anjo teria perguntado: Senhor, o teu plano são esses 12 homens? Espalhar o evangelho, implantar o reino por meio deles? Jesus disse: sim, esse é o meu plano. E se eles falharem, qual é o plano B? Jesus respondeu: não tem plano B. Só há um plano. Claro que é uma parábola, porque nenhum anjo duvidaria. Porque nós vamos falhar. Eu vou falhar, vocês vão falhar. Nós sempre vamos falhar. Nós vamos falhar, igreja. Mas o que faz diferença não é o que nós somos em nós,
Nós vamos falhar, nós caímos. É o que Deus faz, Deus não falha, Deus é fiel. Ele não vai negar a si mesmo, Ele vai cumprir. E cada um dos eleitos estará lá no final. Nenhum a menos, nenhum a mais. Cada um deles estará lá. Então esse projeto aqui é o único no universo que tem desfecho certo e vitorioso. Por isso que nós temos que amar a igreja. Eu quero aplicar, obviamente. Nós não vamos expor todos os versos 15 a 23, mas observe que Paulo, ele diz: por isso, concluindo, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, tendo visto o evangelho em vocês e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo então fala: olha, diante desse grande projeto e vendo como ele tem se realizado entre vocês, eu não cesso de orar por vocês, eu oro intensamente. Aí vem a pergunta que talvez você tenha levantado: se já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, o que nos falta? Ou por que esse sentimento de que nos falta? Porque muitas vezes nossa experiência de vida comunitária parece negar esse projeto tão grandioso. Irmãos, a resposta está na oração de Paulo. A nossa maior necessidade é de conhecimento espiritual. A nossa maior necessidade é de termos os olhos abertos para enxergar a glória. É deixar de andar pelo que vemos e andar por fé. E que Deus nos abra os olhos para enxergar a glória e a esperança desse projeto tão grandioso chamado igreja. Entender a fonte dessa glória e para onde ela aponta. Esse é o assunto da oração de Paulo. E na verdade, queridos, essa deveria ser a nossa oração mais constante. A gente pede muita coisinha, muitas coisas relacionadas às nossas preocupações temporais. Mas veja as orações que Paulo faz nas epístolas e você vai ver que o tema, algumas coisas são semelhantes. O que é que ele pede da igreja? Eu peço que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, que ele ilumine os olhos de vocês, para vocês saberem o que vocês já têm. Ele diz para que vocês possam compreender, observe o caráter comunitário, com todos os santos, para que vocês possam conhecer, para saberdes. Desculpa, eu falei com todos os santos, mas isso está aí no capítulo 3, na verdade, no verso 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, eu tiro daí. Mas ele diz, para que vocês saibam, ele fala de 3 coisas, ele usa 3 expressões aí. Nós precisamos orar pedindo que Deus nos dê sabedoria para nós conhecermos e sabermos a esperança para a qual nós fomos chamados. É isso que ele quer dizer com qual a esperança do seu chamamento. Para que nós olhemos como o fato de termos sido chamados por Deus nos dá uma esperança. E Pedro fala disso na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3 em diante, ele fala dessa esperança. Ele diz, bendito, também ele começa com louvor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, guardada nos céus, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós temos que ter os olhos abertos para ver a esperança que há e para a qual nós fomos chamados em Cristo Jesus. O que nós precisamos é ter os olhos abertos para enxergar com os olhos da fé a riqueza gloriosa da igreja como herança. Observe a expressão que Paulo usa. E compreenderdes qual, tudo é objeto do verbo saber. Para saberdes qual, tem 3 vezes qual aí. Qual a esperança do seu chamamento?
qual a riqueza da glória da sua herança, não é a sua não, e a minha, porque senão ele falaria vossa, ele está falando vós, sua é a terceira pessoa, herança de quem? Herança de Deus, onde? Nos santos. O que ele está dizendo é que vocês entendam que vocês são uma herança rica de Deus, a riqueza que vocês são em Cristo, é isso que ele está dizendo, que Deus abra os olhos para vocês verem qual é a riqueza da glória, da herança que Cristo tem entre os santos. Nós somos herança de Cristo e Ele é nossa herança. E terceiro, que Deus nos abra os olhos para percebermos a suprema grandeza do seu poder. E Paulo mostra a força do poder de Deus, mostrando sua obra mais majestosa. Diz que esse poder é o mesmo que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E quando Cristo ressuscitou, igreja, Ele é a primeira criatura da nova criação. Lembra? Cristo é criador e criatura. Ele é Deus e homem. Certo? Como homem ele nasceu, criatura. Na verdade ele se fez homem, né? Ele assumiu a forma de servo. Ele vestiu a humanidade. Mas observe, esse poder, ele tirou Jesus da morte, ele o ressuscitou e o colocou acima de todo nome. O novo Adão, a humanidade está acima de todo nome, em Cristo. E ele não fez só isso, ele colocou Jesus acima de todo o universo. Principados e potestades não se comparam a ele, o seu nome é superior em honra, em glória, seu nome como Deus e como homem. O homem Jesus tem um nome acima de todo nome, todo principado, qualquer nome que possa se nomear, não tem ninguém mais importante que ele, mais honrado do que ele, mais glorioso do que ele. Mas qual é a grande maravilha aqui? É que para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu aquilo que ele tem de melhor, aquele que chegou ao máximo, ele deu para nós, ele o deu à igreja. Ele nos deu, Cristo é nosso. Irmãos, vocês estão entendendo? Cristo é nosso. O Rei do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores é nosso. Ao ponto de que ele diz que a igreja é a plenitude daquele que enche todas. Nós somos a sua plenitude. É como se ele dissesse: vocês me completam. Isto é a igreja. E é por causa desse Cristo que nós somos um projeto incomparável, mesmo sendo pecadores, mesmo ainda estando no caminho, apesar dos nossos deslizes, da nossa ingratidão, da nossa insensatez, da nossa teimosia. Cristo é nosso e nós somos dele. Eu quero concluir só com esta frase. Meus irmãos, a glória da igreja está em ser a plenitude de Cristo. Aquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo enche todas as coisas. Cristo preenche todas as coisas. Ele é completo. Ele é suficiente. Ele é transbordante, e nós, a igreja, somos a plenitude desse Cristo. O mundo não verá a Cristo até a sua vinda. Como ele pode reconhecer a Cristo e ver a Cristo na igreja? Por isso nós devíamos pensar 2, 3, 4 vezes antes de murmurarmos contra a igreja, antes de abandonarmos a igreja, antes de blasfemarmos contra a igreja.
Porque Cristo habita na igreja por meio do seu Espírito. Vamos orar, queridos. Como temos feito toda quarta, um irmão e uma irmã se levanta e em voz alta bendiz o nosso Deus e ora para que Deus nos dê esse espírito de sabedoria para compreendermos essas verdades maravilhosas e profundas e aprendermos a amar a igreja porque amamos a Cristo, porque amamos o Deus Trino. Tu és bem-vindo aqui.